Nesse vídeo eu vou implementar um menu usando como base a tag nav e CSS para customizar o conteúdo dele. Então, esse aqui então é o código-fonte inicial. Veja que eu tenho aqui a tag nav aqui, e dentro dela eu tenho 4 links. Então o resultado obtido é esse que você vê aqui no preview do Visual Studio Code. Então tem um link para home, meus projetos, meu currículo e entre em contato. O objetivo então é transformar esse conjunto de links aqui que foi criado pelo Nav em um menu, ou seja, eu vou precisar alterar o layout visual dele, mas manter a funcionalidade, isso é, quando um desses itens for pressionado, ele vai ter que ir para uma parte, seja uma página ou uma área específica dentro do site ou da página. Bem, a primeira providência que eu vou tomar é acrescentar uma lista não ordenada aqui dentro do Nav e transformar cada um desses links aqui em itens dessa lista. Para inserir a lista aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a lista numerada, a lista não ordenada, melhor dizendo, aqui que é assim, né, o L. Vou colocar aqui embaixo. E vou transformar cada um desses links em itens dessa lista. Para isso, eu vou acrescentar aqui no início, assim melhor dizendo, o LI. Então, vai ficar todas elas assim, tá? Faltou aqui, deixa eu colocar aqui, tirar aquele que sobrou lá na ponta e pronto. Então, eu vou agora fazer um truque aqui de edição e já vou preencher esse código para você ver como é que fica. Pois bem, esse aqui é o resultado. Então veja que eu transformei todos os links que eu tinha, né, que estavam dentro do Nav, agora os links estão dentro do Nav, mas estão dentro de uma lista. E a aparência deles é essa daqui agora. Então, o que eu vou precisar fazer agora é justamente alterar a aparência da lista. E para fazer isso, eu vou lançar a mão do CSS. E eu vou usar um CSS incorporado para fazer isso. Bom, então vejam só. Aqui eu já coloquei então as regras para a lista não ordenada. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, tá? O list style type. Veja que ele está setado aqui como none. Essa propriedade, ela vai já fazer um ajuste na visualização da lista. Então, se você se lembrar, a lista ela tem ali uns pontinhos que aparecem aqui na frente dos itens da lista. Então, quando você coloca isso daqui, o none, ele já vai retirar isso daqui. Então, veja que você pode trocar o none por outros valores que vão determinar, né, aquele símbolo, aquela imagenzinha que aparece aqui antes dos elementos da lista. Então, outras coisas que foram feitas aqui, margin e paging, ou seja, eu coloquei ele, né, a lista o mais próximo possível, né, do próximo elemento, tá? Eu zerei o espaçamento que tem entre o conteúdo da lista e a borda da lista. O overflow, esse que está aqui, tá certo? Essa propriedade, esse valor hidden que está colocado aqui, serve para indicar o seguinte: todas as vezes em que o conteúdo da lista não couber, ele vai ser cortado, ok? Não vai ter barra de rolagem, não vai ter nada disso. O background color, esse que foi colocado aqui, ó, tá? É uma cor cinza. Tá? Se você olhar aqui, ele não é preto, mas é um cinza mais escuro, que é esse que aparece aqui, ok? Position e top. Esses dois aqui eu vou usar depois, tá? Para quando a gente for fazer um outro exemplo aqui. E o width, ele é usado para determinar o seguinte: eu vou usar 100%, né, da largura que eu tenha disponível. Então, vejam só. Com isso aqui eu defini a lista, mas a lista, ela ainda está longe de se parecer com o menu. Então, o que eu ainda vou precisar fazer? Agora, eu vou precisar customizar os elementos da lista. Bem, eu acabei de acrescentar aqui uma primeira regra para que nós possamos formatar os itens da nossa lista. Então, veja, eu coloquei aqui LI, né, que é justamente o identificador aqui do elemento, e coloquei float left. O que isso vai fazer? Digamos, uma
tradução assim muito rápida, é como se nós determinássemos o seguinte: olha, o nosso menu, né, a nossa lista, os itens dela, vão ficar organizados a partir da esquerda. Então, se você olhar exatamente isso aqui que nós obtivemos, antes os nossos itens da lista estavam, né, um em cima do outro, agora eles estão assim, dispostos horizontalmente. E veja que como aqui margin e paging são 0, aqui, você vê que o H do home ele está bem no cantinho aqui, tá certo? Só que se você olhar também, ó, home, meus projetos, meu currículo, entre em contato, tá tudo junto um com o outro, tá certo? Então nós conseguimos fazer os elementos da lista ficarem na horizontal, mas eles ainda não estão dispostos de uma forma que fique fácil a visualização, e eles ainda se parecem com links. Então, o que a gente tem que fazer agora é justamente modificar propriedades que tratam disso. Bom, agora olha só, eu acrescentei uma regra que vale para lista e o link, ok? E observar aqui que eu coloquei algumas coisas aqui dentro. Então, a primeira delas, display block. Então, o display block ele vai fazer com que cada um desses elementos aqui seja um bloco separado. Eu defini a cor aqui, ó, tá? O color para cada uma das letras. Veja que não tem o background color aqui, tá? Porque foi definido aqui em cima, background color, tá aqui. Veja que agora, olha, aquela aparência, né, que as coisas estavam juntas umas das outras, agora por conta do padding que eu defini aqui, ó, 14 pixels e 16 pixels, se você olhar tem uma separação aqui horizontalmente e verticalmente tem uma separação. Então, home de meus projetos agora, eles têm uma separação aqui, mesma coisa aqui em meus projetos e meu currículo, e entra em contato. Por quê? Por conta do padding. Tá? Se eu trocar, por exemplo, uma dessas propriedades aqui, olha só o que acontece aqui, ó. Vendo? Aqui no caso é o espaço vertical, tá? Então ele estava 14, tá? Se eu tirar isso aqui e colocar para 0, olha só, eles ficam novamente, ó, todos muito próximos uns dos outros, ok? Então isso aqui que vai garantir a legibilidade do menu. Então ele está começando a aparecer com o menu, ó, tá vendo? Ele já perdeu aquele aspecto de link. Ainda faltam acrescentar mais algumas coisas. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer é justamente definir o que acontece quando o mouse ficar sobre esses elementos aqui da lista. Bom, então, já que eu precisava definir o que acontece quando o mouse passa sobre alguma coisa, eu vou usar o hover, tá? Então, justamente é LIA, que são itens da lista, e o link. Então, o que acontece? Quando isso acontecer, eu defini a cor branca, apesar que ele já estava cinza, um cinza claro, não vai dar tanta diferença, mas o background color dele vai sair daquele cinza escuro para um verde, né, mais forte. Então, olha só, a diferença é essa aqui, ó. Então, assim, olha só, a gente tem justamente essa ideia de que estamos selecionando, né, o item que a gente quer do menu. E aí, claro, para acrescentar agora a funcionalidade de ir aonde fosse necessário, nós deveríamos trocar isso daqui que a gente colocou lá no link. Então, eu quero ir para uma página, então eu trocaria isso daqui. Eu quero ir para a seção tal dessa página, eu trocaria esse conteúdo, tá certo? Agora, há algumas outras coisas também que nós podemos explorar enquanto propriedades dentro deste CSS. Bom, agora esse exemplo aqui é só para complementar um pouquinho do que a gente falou, olha só. Aqui no preview, olha, quando eu fizer a rolagem do conteúdo da página, veja que o menu ele sempre está visível aqui, ó. E isso aqui foi feito usando CSS. Então, uma coisa que eu precisei trocar aqui, olha, foi aqui o position, ele passou a ser fixed, ok? Antes a gente não tinha esse valor dessa forma. Ok, colocamos top e a largura como 100%. E aí, para evitar a sobreposição aqui do título, tá? O que eu fiz? Eu peguei todo o conteúdo, tá aqui, ó, né, um H1, né, os parágrafos. Eu criei um article.
que indica que esse é o conteúdo principal dessa página, né? É um outro elemento semântico do HTML5. E aí o que eu precisei criar? Eu precisei criar aqui, ó, um padding e um margin aqui, ó, para que justamente não houvesse essa sobreposição. Então quer dizer que aqui eu consegui garantir um espaço, né, do H1 que está aqui, ó, até o menu, ok? E mais uma outra margem até lá em cima para evitar a sobreposição, mas à medida em que eu vou fazendo a rolagem do conteúdo da página, olha lá, o menu está lá disponível, tá vendo? Então quer dizer, de novo, eu consigo obter isso por meio de algumas pequenas alterações aqui no CSS que nós havíamos feito e, logicamente, eu precisei fazer uma nova configuração aqui no conteúdo da página. Mas veja que o CSS ele é muito flexível.